Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui a nossa intérprete, a Cilândia, e vamos lá. Hoje vamos falar sobre o período regencial, que é o período que se encontra entre o primeiro reinado e o segundo reinado. O primeiro reinado, entre 1822 a 1831, onde o Brasil é governado por Dom Pedro I. Entre 1831 e 1840 é o período regencial, do qual vamos falar, e aí, entre 1840 a 1889, temos o segundo reinado, em que o Brasil é governado por Dom Pedro II. Então, vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre isso, a gente tem que entender o que é período regencial, o que é uma regência. Uma regência é uma junta governativa, de forma bastante resumida, é um governo. Todavia, o que vai caracterizar aqui essa forma de governo no período regencial é que nós vamos ter regências trinas, ou seja, nós teremos governos, no caso, que o Brasil é governado por 3 pessoas, por isso o termo trina. Então, só para deixar claro, regência é uma junta governativa, ou você pode entender como um governo. Pois bem, o período regencial se inicia com a abdicação de Dom Pedro I. Ele abre mão do trono, né, abdica e volta para Portugal, até porque o Dom Pedro I ele é natural de Portugal. O Dom Pedro II não, nasce aqui no Brasil. E aqui tem um versinho aqui, passa fora pé de chumbo, vai-te do nosso Brasil, que o Brasil é brasileiro depois do 7 de abril. Ele abre mão do trono, e aí, na época, o filho dele, o que viria a ser Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos. Porque como o poder era hereditário, quem assumiria o trono deveria ser um filho. Só que o Dom Pedro II, que não era o Dom Pedro II ainda, tinha apenas 5 anos. Ele só vai assumir em 1840. Aí talvez você fale, professor, mas em 1840 ele tem 14 anos. Ele assumiu o trono com 14 anos, sim. O Dom Pedro II vai assumir o trono com 14 anos. Mas esse é um assunto para mais adiante explicar para vocês. Aqui temos aqui uma imagem retratando a abdicação do Dom Pedro I, ele passando a coroa para o filho dele. Durante o período regencial, nós vamos ter 4 regências. Nós teremos a regência trina provisória, nós teremos a regência trina permanente, nós teremos a regência una de Padre Feijó, Padre Diogo Antônio Feijó, e a regência una de Araújo de Lima. Então, são 2 regências trinas e 2 regências unas. Durante a regência una, nós vamos ter uma série de revoltas e conflitos. Guerra dos Farrapos, Revolta dos Malês, a Sabinada, a Cabanagem. Então, vejam que é um período de bastante conflitos, de muitas revoltas. Regência trina provisória. Essa regência dura apenas 2 meses, porque quando o Dom Pedro abre mão do trono, é aquela coisa meio em caráter de urgência. E aí se cria essa regência, da qual faziam parte o Francisco de Lima, o Carneiro Campos e o Nicolau Pereira. Vejam que cada um com uma característica diferente, uma origem diferente. O Francisco de Lima do Exército, o Carneiro Campos mais conservador, o Nicolau Pereira liberal. Ela durou apenas de abril a maio de 1831. Essa regência vai tentar estabelecer a paz interna, já que é um período bem conflituoso, e vai ter a anistia aos revoltosos. O que é anistia? Anistia é perdão. Okay? Então, quando você escutar o termo anistia, refere-se basicamente a um perdão. Regência trina permanente, entre 1831 e 1835. Quem faz parte dessa regência? O Francisco de Lima, o Braulio Muniz e Costa Carvalho. Tem um caráter mais liberal, menos conservador, e o seu principal objetivo é combater as revoltas. Neste período, se destacam 3 grupos políticos: os exaltados, os moderados e os restauradores. Os exaltados, eles defendiam uma ampliação da participação política, né, que todos tivessem direito ao voto. Eles defendiam
uma república, a instauração de uma república. Os moderados, eles defendiam a manutenção de uma monarquia, mas seria uma monarquia constitucional, e defendiam mais liberdades para as províncias e não um poder tão centralizado na figura do monarca. E os restauradores, que a principal defesa deles era a volta do Dom Pedro I ao trono. Dom Pedro I depois vai falecer, e aí a proposta dos restauradores perde o sentido. Mas esses são os três grupos que se destacam neste período. Em 1831, o governo cria a Guarda Nacional, com o principal objetivo de conter as revoltas. E quem podia participar dessa Guarda Nacional? Pessoas com idade entre 21 e 60 anos e uma renda anual de 100 mil réis. Então, vejam que é um caráter censitário. Neste período, o governo entregou aos fazendeiros mais ricos a patente de coronel da Guarda Nacional. Hoje em dia, quando a gente fala em coronel, normalmente a gente se refere a um cargo, a uma patente dentro das Forças Armadas. Todavia, neste período, às vezes algum fazendeiro, recebia esse título de coronel. Então, quando a gente fala coronel nesse período aqui, não é exatamente alguém que fazia parte das Forças Armadas, do Exército, ok? Às vezes é um fazendeiro rico, alguém com um determinado poder financeiro, poder aquisitivo, que recebia esse título. Temos aqui, que eu já comentei antes, os principais grupos, né, os restauradores. Aqui está de forma mais detalhada, né? Os restauradores defendiam a volta do Dom Pedro I. Quem fazia parte dos restauradores? Comerciantes, portugueses, militares de alta patente e altos funcionários. Temos os exaltados, ou os liberais exaltados, defendiam a centralização do poder, a descentralização do poder, a autonomia administrativa das províncias, um sistema federalista, ou seja, cada federação tem uma certa independência em relação ao poder central, e defendia uma república. Quem fazia parte dos liberais exaltados? Profissionais liberais, como advogados, jornalistas, pequenos comerciantes, funcionários e militares modestos, ou seja, de baixa patente. E os liberais moderados defendiam uma unidade territorial, defendiam a monarquia, como eu falei para vocês anteriormente, uma monarquia constitucional, a manutenção da escravidão e o aumento do poder das províncias. Vejam que essa tecla do poder das províncias, mais liberdade das províncias, é uma tecla que volta e meia a gente comenta. Quem fazia parte dos liberais moderados? Grandes proprietários rurais, principalmente São Paulo, Rio, Minas e do Nordeste. Aqui uma imagem representando a Guarda Nacional. Com o objetivo de conter as agitações e revoltas provinciais, o governo criou o Ato Adicional de 1834. A gente vai ver o que é que dizia esse ato adicional. Ele instituiu uma regência una de um regente por 4 anos no cargo. Que aí o primeiro que vai assumir esse posto de regência una vai ser o padre Diogo Antônio Feijó. Curioso, né? O Brasil já foi governado por um padre. Vai haver a suspensão do poder moderador. Eu havia comentado na aula de primeiro reinado que durante o período regencial o poder moderador ele é extinto. Lembram? Tem o poder executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. Durante esse período há uma suspensão do poder moderador que só vai voltar do segundo reinado. Criação das assembleias legislativas provinciais seriam como as assembleias legislativas que a gente tem hoje. Por exemplo, nós temos em Pernambuco, fica lá em Recife, ok? Vou fazer essa comparação. Que dava direito às províncias de criar algumas leis e decidir sobre os impostos e gastos. Então, vejam que as províncias, aqui, elas têm uma certa liberdade. E quando eu digo província, é o que a gente hoje chama de Estado. Estado de Pernambuco, Estado de São Paulo, na época eram chamados de províncias. Quais eram os partidos políticos? Nós já comentamos sobre isso aqui. Quando os restauradores deixam de existir, dada a morte do Dom Pedro I, os moderados se dividiram em 2 partidos. O Partido Liberal, que eram os mais progressistas, e o Partido Conservador, que eram os mais regressistas. Então, daqueles 3, ficam apenas esses 2.
Temos a regência de Feijó, Diogo Antônio Feijó. Nesse período ocorrem revoltas, como a revolta de Farrapos, Cabanagem, Malês, Sabinada. Sofreu grande oposição dos regressistas, e aí Feijó vai abrir mão do cargo em 1837. E temos a regência una de Araújo Lima, entre 1837 a 1840, né, vai haver um combate às revoltas, ele anula o ato adicional e tira os direitos que as províncias tinham de fazer leis, impostos e gastos, ou seja, as províncias agora perderam aquela liberdade anteriormente conquistada. Houve um aumento de disputas entre regressistas e progressistas. De forma bastante resumida, pessoal, a gente poderia falar aqui que os regressistas seriam os mais conservadores e os progressistas seriam os mais liberais, de forma resumida. E soluções para conter as revoltas, que vai, entre a principal solução vai ser o golpe da maioridade. O que foi o golpe da maioridade? Segundo a lei da época, o Dom Pedro, que viria a ser Dom Pedro II, só poderia assumir o trono quando ele completasse 18 anos. O problema é que em 1840 ele tinha apenas 14 anos. E após pressões e protestos, né, eles vão burlar, eles vão driblar essa lei e vão colocar no trono o Dom Pedro II com apenas 14 anos. Por isso que é chamado de golpe da maioridade. Ao assumir o trono, aí temos o término do período regencial e o início do segundo reinado, ok? Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Vou ficando por aqui e até a próxima.